Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou a professora Tatiane. Essa aula é destinada para o 7º ano e hoje nós vamos falar um pouco sobre lendas folclóricas a partir da ética dos personagens das lendas folclóricas. Os dois personagens que nós vamos abordar aqui são a Mula Sem Cabeça e Chico Rei. Vamos falar um pouco sobre a história, da Mula Sem Cabeça. A mula sem cabeça é uma lenda muito difundida no interior do Nordeste e também em outras regiões do Brasil. Conta-se que a mula, na verdade, era uma mulher que teve um relacionamento amoroso com um padre e, como punição por esse pecado, essa mulher foi amaldiçoada e transformada em uma mula sem cabeça que galopa pelas madrugadas, soltando fogo pelo pescoço, no lugar da cabeça, que ela não tem cabeça e ela tem uma tocha de fogo no lugar da cabeça. A lenda é fortemente influenciada pela moral cristã trazida pelos colonizadores portugueses. Então, a gente sabe, que os padres eles não têm a permissão para ter relacionamentos amorosos. Então, vamos ver um pouco aqui sobre o perfil desses personagens, o perfil ético. Inicialmente, a mulher ela é representada como uma transgressora, a mulher quem transgride as normas religiosas e sociais. E a sua punição é ser transformada em mula. Reflete uma visão machista e parcial daquela sociedade. Então, assim, tanto o padre quanto a mulher, nessa lenda, eles transgrediram as regras que eram impostas pela igreja. Porém, apenas a mulher vai receber uma punição, deixando aí clara, a posição machista da sociedade. O padre também transgride seus votos e muitas vezes ele não é punido, certo? A comunidade que acredita nessa lenda, ela vai fazer parte do juízo moral, reforçando os valores religiosos e o controle social, sexual e moral, porque além do padre ser proibido de ter relacionamentos, a mulher teve um relacionamento com este padre e não é permitido para as mulheres que elas tenham relacionamentos amorosos antes do casamento. Então, aqui fica claro, que a lenda da mula sem cabeça traz uma moral machista, uma ética machista. Além disso, ela vai trazer, plantar e alimentar o medo, de que as pessoas, as mulheres, para que as mulheres não se envolvam com padres e os padres não se envolvam com as mulheres, tendo esse castigo como uma possibilidade. A mula sem cabeça hoje é um símbolo de como a sociedade patriarcal punia muitas vezes as mulheres, Então, além dela, ela é utilizada em debates contemporâneos sobre o gênero, sobre o machismo e sobre a moral religiosa, ali a religião nessa lenda ela vai entrar com muita força, trazendo o aspecto do medo, Não se envolva com pessoas religiosas porque o seu castigo vai ser esse. Então, a gente vai ter aí uma crítica, muito forte, a gente pode fazer críticas muito fortes a esse tipo de pensamento, e a hipocrisia social de que os dois cometeram um delito, mas só a mulher que foi castigada, E a gente vai perceber essa lenda no nosso dia a dia de uma forma muito, muito clara, Quando muitas vezes homens e mulheres cometem um delito, mas a sociedade julga e prega que apenas a mulher foi a culpada, Apenas a mulher tem a culpa do delito. Uma segunda lenda, menos conhecida para nós aqui no Nordeste, é a lenda do Chico Rei, certo? Então, embora Zumbi dos Palmares seja muito conhecido, nacionalmente conhecido, como uma figura importantíssima na luta dos negros por sua liberdade, na época da escravidão, no Nordeste também se encontram as versões da lenda do Chico Rei. Segundo a lenda, Chico Rei era um africano, um rei na África, que foi capturado e escravizado aqui no Brasil. Ele trabalhou em Minas e comprou a sua própria liberdade. E aí ele continua trabalhando e ajuda outros escravos também comprarem a sua própria liberdade.
Ele fundou uma irmandade e, segundo a lenda, ajudou a formar um quilombo no interior da capitania de Pernambuco e em outras áreas próximas, tá? Então, Chico Rei teve uma participação importante na questão de libertar os seus pares, os seus companheiros, os seus conterrâneos na África, né? Mesmo dentro do regime escravocrata, ele conseguiu trabalhar e comprar sua própria liberdade e depois ele ajudou a muitas pessoas a também comprarem a sua própria liberdade. Nesse sentido, nessa lenda, o Chico Rei, ele é um símbolo de justiça, liberdade, de liderança e de solidariedade, certo? Eticamente íntegro, mesmo diante de opressão, usou de força para libertar os outros. Chico Rei, ele foi íntegro ali, né? Ele foi muito solidário com seus companheiros e quando ele conseguiu a liberdade dele, ele ficou lutando em busca da liberdade dos outros. Os senhores de engenhos, que eram os donos dos escravos, representam a opressão e a ganância e a exploração da humanidade. Então, os seres humanos estavam sendo oprimidos e explorados, e Chico Rei surge ali como uma pessoa, um símbolo de justiça que vai buscar a liberdade não apenas para ele, mas para outras pessoas. E todos os outros negros que foram escravizados, eles são vítimas de um sistema escravocrata, né? E também são agentes de resistência, uma vez que eles ajudam, colaboram com essa sua própria liberdade, ajudados por Chico Rei. E os quilombos, que são comunidades organizadas por Chico Rei, um quilombo foi organizado por ele, é um símbolo da resistência dos negros contra o regime de escravidão e a favor de sua própria liberdade. Então, essa lenda ela é muito importante para a gente trabalhar alguns aspectos da nossa vida, como a solidariedade, como a empatia pelo outro e a ajuda ao próximo, né? Chico Rei é o personagem, e os personagens dessa lenda, representam os valores da resistência, valores de coletividade, de justiça social. Essa lenda ela fortalece a identidade afro-brasileira e nos traz uma lição muitíssimo importante, que é a lição da solidariedade e da empatia para com o outro, né? Para com o outro que é nosso semelhante. Os outros seres humanos são os nossos semelhantes. Então, a gente, quando está numa situação difícil, que a gente consegue sair dessa situação difícil, a gente precisa ter empatia com aqueles que continuam naquela situação e ajudar e dar uma mão. Então, essa lenda ela traz aspectos muito importantes. Então, lembrando, nós trabalhamos duas lendas. A lenda da mula sem cabeça, que trabalha a questão do machismo e do medo imposto pela religião e da situação da mulher como uma pessoa que é sempre culpada dentro da religião. E na lenda do Chico Rei nós podemos ver perfis éticos de justiça, de solidariedade, de empatia para com o próximo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas análises dessas lendas e até a próxima aula.